Sejam muito bem-vindos a mais um Arena Reinforce, onde a gente fala de segurança de uma forma simples e descomplicada. Falamos com pessoas que têm muita vivência de mercado e têm muita experiência de mercado. E tratamos de uma forma como um bate-papo, onde a gente pode aprender sobre isso. Eu me chamo Amir Velho, sou responsável pela área de operações dentro da Reinforce, e a Reinforce é uma empresa focada em cibersegurança, principalmente na parte relacionada à marca e como protegê-la, como também na parte relacionada à vulnerabilidade, a prevenção de como atuar nessa área. A gente trata bastante sobre a parte de DevSecOps e entre outros módulos. A apresentação de hoje, ou o podcast de hoje, ele está muito focado aí num bate-papo relacionado a como estão organizadas as equipes, carreira, como que está aí o dia a dia de cibersegurança sobre esses aspectos. E, para tanto, a gente convidou o Marcos Ortolani, qual a partir de agora eu vou chamar só de Ortolani. Ortolani, primeiro, muito obrigado pelo convite. De fato, o papo, pré-papo, né? Toda a conversa anterior já foi muito boa, mas obrigado por ter aceito o convite e a possibilidade da gente trocar e aprender contigo um pouco sobre carreira. Que isso, eu que agradeço, amigo. Um prazer estar aqui com vocês, com todo mundo. Espero que eu possa contribuir bastante aí, que a gente possa trocar bastante ideia, dar algumas risadas, né? É isso aí. Acho que é legal, queria parabenizar vocês pela essa iniciativa, porque esse é um assunto tão complexo, né? Uhum. E a gente vê um déficit tão grande no mercado, então quanto mais a gente conseguir apoiar, trazer mais pessoas para conhecimento do tema, acho melhor. Então, Excelente. Parabéns pela iniciativa, conte comigo sempre. Obrigado e obrigado pela participação. Hoje, atualmente, você é CISO do Grupo Ultra, certo? Ortolani, conta um pouco para nós justamente de como foi esse processo, a sua trajetória até chegar a CISO. Então, a gente costuma dizer que antes do profissional tem toda uma preparação, uma formação, é forjado no caráter. Conta de onde você vem, tem irmão, não tem, família, um pouco até, a gente tem aqui uma curiosidade para falar daqui a pouco, mas conta um pouco da sua origem, por favor. Será um prazer partilhar a vida com vocês. Assim, eu sou um filho do meio do meu pai e caçula da minha mãe, né? Então sou filho de pais separados. Uhum. Meus pais separaram, eu tinha 1 ano de idade. E então aprendi a viver na rua, né? Como um bom moleque, né? Eu tive bastante vivência de viver na rua. Meus exemplos eram sempre os amigos, né? Que é o que eu fazia. Uhum. Então, estudei em escola pública a vida toda, né? Sou do ABC, sou nascido e criado lá. Até hoje moro lá e não tenho a menor vontade de mudar de lá. Gosto pra caramba da minha cidade, sou de Santo André. E então eu cresci assim bem sem muitos objetivos, digamos assim, né? Sem uma estrutura familiar que me direcionasse para um caminho. Vivendo, né? Aprendendo a brigar na rua, a criar toda a inteligência que a gente tem que ter, né? De moleque ali naquela estrutura simples que você tem ali numa região periférica de Santo André. Então, isso me ajuda muito até hoje, assim, me forjou o meu caráter, as minhas formas de lidar com as pessoas. Então, isso me ajudou bastante. Então, eu estava ali estudando, né? Como qualquer um de nós, ali na escola. E meu irmão, ele é 6 anos mais velho que eu. E ele trabalhava entregando computador, montando e entregando computador numa empresinha da Vila Mariana. E aí, era uma empresinha mesmo, era um sobrado com uma casa no fundo que era o laboratório ali, vendia computadores. Onde montava e desmontava. E aí, meu primeiro contato com informática foi num curso da Data Control, falecida Data Control, de Word, Excel e PowerPoint e Windows, né? Windows 95. Pacote que tinha, né? Tipo, era um pacote. Base 3 Plus, Lotus 1, 2, 3, Exatamente, você já tava numa outra fase. Eu lembro que era Word 5, Excel 5 e PowerPoint 4. Era isso. E ali, eu lembro que me lembro da primeira aula, Mir, mexe no mouse. Eu falei, cara, o que é isso?
Mexe no mouse, né? Eu não conseguia. Então, meu primeiro contato foi com isso. E aí, meu irmão, trabalhando ali numa lojinha, eu tava na rua com os moleques jogando bola, brincando. Eu recebi um telefone de recado na casa da minha tia, porque eu também não tinha telefone em casa, né? Que na Telefone verdade era um luxo, era né? um luxo, né? Entrava Para em imposto de poucos. renda. E aí ele falou: Ó, você quer trabalhar? Cara, até então eu tinha trabalhado como entregador de panfleto na rua, tinha feito alguns empregos assim para ganhar um trocadinho Você falou qualquer. que ele tinha 6 anos mais. Qual a sua Eu idade, né, Zé? tinha 13 anos 13 na anos. época. Legal. E aí eu falei: Ah, claro que eu quero, eu não sei, mas eu quero. Ele falou: Ó, vem para cá agora, anota o endereço aí, que apareceu uma oportunidade aqui, vem para cá. Beleza. Nem sabia como que eu ia para Vila Mariana de Santo André, mas fui lá e fui. Peguei os ônibus lá e cheguei lá no lugar. Meteu as caras, como Meti as diz, né? caras. E aí cheguei lá. Meu irmão, o nome dele é Marcelo Ortolani. Um abraço para ele, inclusive. Amo você. E aí ele falou: Ó, eu vou te ensinar uma vez. Só vou te ensinar uma vez. Então presta bastante atenção, que eu só vou te ensinar uma vez. Depois dessa vez eu não vou te falar mais como faz. Toma bomba. 13 anos, né? Você já fica Desesperado. desesperado. Falei, vai. Aí ele começou a me explicar, monta essa placa aqui. Na época tinha jampeamento de placa de vídeo. DNA, IRQ, Nossa, né? IRQ, exato. Conflito. Você lembra que tinha um gabinete que aparecia na frente Turbo. o turbo? Você lembra disso? E Que aí tinha um número lá. Não tinha nada a ver, né? Não tinha nada a ver. Eu tinha que fazer um número 133 de ampeado, sabe? Uma sim, plaquinha que cortava todos os dedos no Aham. gabinete, que ele não era rebatido, né? Sim, Hoje sim. tá uma facilidade, né, cara? Ixi. E aí ele me explicou uma vez, de fato, Uhum. e da partir dali eu comecei a montar aqueles computadores. Do nada apareceu o dono da empresa lá, que também, por coincidência, o nome dele era Marcelo. Ele falou, mas o que é esse moleque aí? Aí o meu irmão falou, meu irmão, cara. Mas o que ele tá fazendo aqui? Não, conversei com você hoje de manhã, você falou que precisava de um menino, tá aqui, o menino. Tá resolvido. Tá resolvido. Ele falou, então tá bom, deixa ele aí. E assim começou a minha jornada. Que então legal. eu digo, Amir, que praticamente foi a TI me escolheu. Ou seja, você saiu de um jogo de futebol ou de um jogo numa brincadeira da rua para cair em TI. Pra cair em TI. E assim, era o que tinha. Uhum, É o sim. que apareceu no dia. E eu agradeço muito a Deus por ter me dado esse presente, que é o que eu gosto de fazer. E ali eu comecei a montar computadores loucamente, né? Passei a ser o montador oficial, digamos assim. O laboratório ficava na minha mão ali. Passei noites e noites na empresa, né? Trabalhando. Trabalhei ali por volta de uns 2 anos e meio. Então comecei com 13 para 14. Com 16 mais ou menos eu ainda trabalhava lá. E teve um belo dia que essa empresa fechou, cara. A gente chegou para trabalhar numa segunda-feira, porta fechada, não tinha mais nada na empresa e não tinha registro, nada, né? Era totalmente informal. Uhum. E aí... Até era mais fácil a idade, né, naquela época, mas mesmo assim era completamente fora de uma relação. Uhum. Totalmente. Só que aí, pela minha experiência, já tinha saído algumas vendedoras de lá e elas tinham montado algumas outras empresas ou trabalhando em outras empresas. Cara, rede de contato. Consegui me realocar muito rapidamente. Joia. E fiquei passando por algumas empresas nessa categoria. Mais ou menos mais umas 5, 6 que eu fiquei pulando, né? Uhum. Montando computadores. Até que eu tive uma dinâmica, uma empresa nova de internet, que eu nem fazia ideia do que era direito. Eu tive meu primeiro contato com a internet em 94, 95, que era chat da UOL. Tinha lá, chat do ABC, tinha 2 salas. Lembro dessa sala. E ali você não, ficava... não do ABC, mas era do interior. Mas num tinha, outro né? extremo e tinha essa sala. Chat da UOL lá, e fiquei ali e tinha esse contato. Então, lá nessa empresa, configurava modem, então testava ali a conexão de escada, né, tudo mais. E aí, em 99, eu fui fazer essa dinâmica de uma empresa chamada América Online, que é a famosa AOL, né? Muitas pessoas conhecem. E ali eu fiz uma dinâmica de grupos, eu sempre tive muita facilidade em comunicação, em fala, em apresentação, em expressar.
E ali eu consegui na dinâmica e fui contratado, né? E aí foi a minha primeira experiência formal. Até então eu tinha trabalhado em empresas, mas sempre na informalidade. Certo. Entrei na América Online e aí ela veio com um modelo americano para o Brasil. Porque ela era um provedor americano de internet. Sem tropicalizar, ou Sem seja, as tropicalizar. is, do jeito que era lá. As is, cara. Isso foi fantástico. E aí ela veio para o Brasil, ela iniciou no Brasil com o patrocínio do Rock in Rio. Acho que Rock in Rio de 99 a 2000, que era fazia anos que não tinha Rock in Rio, sei lá quantos anos. E aí ela trouxe esse patrocínio e veio para o Brasil. E aí eu entrei lá, cheguei a montar computador lá com o pessoal das PAs, né, das posições de atendimento. E ali eu trabalhei como suporte técnico telefônico, né, atendendo mesmo a ligação 0800, que dava um pau lá no CD que mandava para casa de vocês. Uhum. E esse CD, ele era enviado com shampoo, com tudo. Não que eu precise, né? Mas na época eu até precisava. Boa. Mas ele era enviado com tudo. Tudo que você possa imaginar tinha lá no CD da América Online, né? Junto com jornal, revista. Jornal, né? Cheguei em situações do tipo, muito engraçado. Eu atendendo uma ligação, entrou uma ligação, eu falei, pois não, o que você precisa? Eu atendia como Bob, era meu codinome, Bob. Uhum. E aí a pessoa falou, não, é que eu preciso fazer uma denúncia de vocês, que vocês mataram meu cachorro. Eu falei, mas o que aconteceu? Como a gente matou o seu cachorro? Vocês jogaram o CD pela garagem e meu cachorro comeu. Você tá brincando? E aí ele faleceu. E agora eu preciso saber o que a gente vai fazer. Eu falei, não sei. Caramba! Deixa eu acionar área, aqui. É outra área. Reinicia o computador e volta. Mas teve várias situações inusitadas, cara. Essa é interessante. Assim, entrar em contato e falar, olha, tô com um problema aqui. Tudo bem, vamos resolver para a senhora. Vamos primeiro fechar as janelas? Tudo bem, me dá um minutinho. Aí eu escuto as janelas. Batendo nas janelas, aí volta na ligação. Oi, tudo fechado. Eu falei, não, mas não era essa. Não deu tempo de eu falar. Não deu tempo, não são as janelas da sua casa, né? São as minhas janelas. Do Windows. Então, teve ali, eu atendia na faixa de 70, 80 pessoas por dia, né? Caramba, e era de todos os lugares do país. Então, você tem culturas diferentes, né? Então, o América Online até entender o que tá falando. Gírias, Amir. Você aprendia coisas, né? A gíria do pessoal do Amazonas é totalmente diferente do Sul. Então, você cria ali uma maturidade de comunicação riquíssima, né? Sim. Porque você lida com isso o tempo todo. Então, como eles trouxeram aquele modelo lá americano, eles trouxeram embarcados de treinamentos justamente disso. Porque nos Estados Unidos acontece a mesma coisa. Você tem o pessoal do Sul, o pessoal do Norte, que é o okidoki, né? Sim. E aí isso muda completamente também lá. Então, eles trouxeram essas camadas de treinamento. Sempre a gente tinha N cargas de treinamento, de manipulação de pessoas, né? Para vender, para como é a melhor forma de argumentação, repetição de palavras. Então, o processo lá de feedback era assim, cara, tem que escutar. Muito estruturado. Muito. 4 ligações no mês, eu tinha que escutar, ver se eu não repetir palavras, tem uma nota. Se você ficar abaixo da média, você tinha que sair da empresa. Senão... Uma baita escola. Absurdo. Que joia. Mas e até algumas preocupações dentro do que você está falando com segurança, propriamente dito. Por exemplo, ter um codinome ou coisas do tipo para não expor, às vezes, sua identidade real dentro de um processo de call center, alguma coisa desse tipo. Exatamente, porque é muito comum num processo de call center as pessoas ligarem insatisfeitas, né? Te xingando. Então, isso afeta o desenvolvimento ali, porque tem um próximo cliente. Sim. Então, a gente tinha um codinome justamente para não personificar. Então, não é comigo. Não é comigo. Tá xingando o Bob. Interessante isso. Né? E é interessante. E isso era falado, isso tinha treinamento. Então, a gente saía de uma ligação... estrutura, né? Exato. Já vinha de anos de experiência lá fora. Cara. Exatamente. Tanto que durante todo o tempo do Brasil aqui, o atendimento da OL sempre foi reconhecido como o melhor atendimento do país, né? Era um call center diferenciado. Não era o call center que não resolvia. Você ligava e a primeira pessoa que atendia você era a pessoa que ia resolver a sua situação. Então, ali foi uma escola muito grande, principalmente no contexto de atender as pessoas, né? De se aproximar das pessoas, entender o que elas de fato precisam com o prisma delas. Não com o meu.
E isso foi muito bom para minha carreira. Calçar o sapato, né? Calçar o sapato, literalmente. Então, trabalhei ali durante 5 anos e meio, quase 6 anos. Então, fiquei na OL do início dessa operação de 99 até o final dessa operação em 2005, quando ela encerrou as operações no país, Certo. né? Faliu. E eu fui demitido por alguém que já estava demitido. Caramba! Eu fui o último Eu ouvi funcionário a ser você falando demitido isso da um OL, pouco antes, eu fiquei impressionado, porque assim, você foi demitido por uma pessoa que já que foi já tinha demitida. sido demitida. Então, ali foi uma demissão até engraçada, a gente deu risada, mas ficou triste porque a gente vinha de uma escola importante. E fiquei 6 anos, então, nessa companhia. E depois tentei empreender durante 1 ano e meio. Montei uma loja de computador, Então montar, teve esse lado também, isso eu não manutenção. sabia, essa questão de Tive, empreendedor teve esse lado também. Que tive, joia. fui empreender, fui tentar trabalhar por conta própria. E ali eu iniciei a faculdade, que foi quando eu consegui, por volta ali de 2004. Quando eu consegui arcar com a O minha própria custo, todo faculdade. investimento, né? Aí eu iniciei ali na faculdade, me Computação. formei, fiz redes de computadores. O curso da Unip, aquele curso rápido de 2 anos, 2 anos e meio, né? Eu já estava para Já estava trás, dentro, você precisava ganhar já estava tempo. na área, né? Então fiz o curso ali, o nível superior. E quando eu estava terminando o nível superior, eu conheci a minha esposa, que é a Paula Ortolani. Que joia. Então foi ainda na faculdade. Não foi na faculdade. Ah, Quando eu estava na faculdade, né? tá, entendi. Na verdade, a minha história com a Paula é legal porque nós nos conhecemos desde pequenininho. A minha mãe e a mãe dela eram amigas, né? E a gente tem 4 meses de diferença. Então, quando a Paula nasceu, ela é mais velha que eu, ela é mais nova que eu 4 meses. Quando a Paula nasceu, a minha mãe foi até a casa da minha sogra, atualmente, me levou, né? Trocou os bebês e falou: segura aqui seu genro, deixa eu pegar minha nora aqui. Veio com uma história de Nossa, promessa lá atrás, muito lá atrás. Lá atrás. E aí passaram 26 anos, Que a gente legal. se encontrava em alguns lugares, assim, mas não sem conversava, aquele olhar. nada, zero. Até que a gente se relacionou. E a Paula trabalhava na Ultracargo. Interessante. Ela trabalhava na Ultracargo. E aí ela era do RH da Ultracargo. E aí lá na Ultracargo apareceu essa posição. A gente namorando, apareceu a posição de analista de redes e eu tinha acabado de me formar em redes. Opa! Aí ela falou, pô, vou te indicar. Eu falei, legal, me indica, vai, você é do RH. A gente já tem uma melhoria aí, né? Um caminho. Já tá legal. Só que aí eu tive que fazer todo o processo fora da companhia por conta que eu conhecia todo o pessoal de RH de lá. Tinha os happy hours, a gente ia e tal. Ou seja, para ter uma certa isenção, você teve que seguir por uma linha. Fiz o processo todo isento com uma consultoria de fora que eles contrataram. E aí eu tive uma entrevista com a Célia Poliakovas, que é uma amigona minha, assim, tenho muita gratidão por ela. A Célia, ela fez a entrevista comigo, ela estava grávida da filha dela. E a gente fez uma entrevista por telefone e ela me contratou na Ultracargo. E aí minha história no Grupo Ultra inicia aí. Né? Isso em 2007. Joia. Trabalhei na Ultracargo 2 anos e meio, mais ou menos, como analista de redes. Então, era um analista faz tudo, né? Tomava conta e é onde tudo. A gente... Acho que a maioria das pessoas que hoje estão em segurança, né, com um pouco mais de vivência, de estrada, aí, acho que tem essa carga da área de redes ou de infra, né? Tem um pezinho ali, né, Ortolani? Tem. Porque se você avaliar a segurança, não é uma competência que tem há muito tempo desse nesse modelo que a gente tem hoje, né? Exato. Com esse viés de ataque, de intrusão. Exato. É algo que, digamos, recente na história da TI, né? Todo mundo, assim, que eu conheço, um pouco mais velhos, eles iniciaram ou em desenvolvimento ou em infra, né? Então, eu fui pro lado da infra, então tomava conta de data center, ali, servidor, Windows e tudo mais. E eu me interessei muito, porque quando eu entrei no grupo, eu trabalhava em Mauá, que era uma filial matriz que a Ultracargo tinha lá. E aí eu vinha visitar na Brigadeiro, em São Paulo, né? Você imagina, menino lá do ABC, né? Super
uma região bem periférica. Tô na Brigadeiro Luiz Antônio, perto da Paulista. Falei, Uau, nossa, mudança. uau, né? Onde eu tô, né? Uhum. E ali na Brigadeiro, eu conheci o pessoal de segurança na época, né? Aí eu lembro que eu cheguei lá e eu conheci um cara chamado Hans, que é um abração pro Hans, meu parceiro até hoje, que ele tem um nome super complexo, Alexander Junger Bergam, é um Hans. alemão, e aí ficou Hans. E aí eu olhava e falava, cara, eu quero fazer isso. Uhum. E ali eles tomavam conta de AD, Exchange, né? Por conta de qualidade de dados e tudo mais. Firewall, Proxy, que eu nem sabia o que era direito na época. Eu falei, eu só não sei o que é, mas é isso que eu quero fazer. Eu gostava daquele cenário ali, algo me chamava a atenção. Uhum. E aí eu entrei no Ultra com esse objetivo, né? Lá na Ultracargo. Cara, eu quero um dia, eu quero um dia. Então me relacionava muito bem com eles. Aí me arremete lá na aula, né? Relação, conversa, né? Então me relacionava muito bem com eles. Sempre vinha na matriz resolver alguns assuntos, né? Perfeito. E aí passaram 2 anos e meio, mais ou menos uns 2 anos, a Ultracargo mudou a matriz, saiu de Mauá, veio para São Paulo. Então ficou no mesmo prédio. Aí eu já fiz Nesse a processo você transição. acabou vindo. Vim para São Paulo, né? Aí vinha todos os dias para São Paulo na Ultra. E aí comecei a me relacionar mais ainda com as pessoas de lá. E aí teve uma indicação de um amigo meu chamado Arciso, né? E ele foi um anjo na minha vida que ele me levou pro Ultra. Ele, chama o Marcos Vamos lá. Ortolani lá, tá lá na Ultracargo, acho que ele legal. pode caber aqui. O Arciso era de telecomunicações, de Uhum. telecom. E ele me fez o convite, junto com um outro gerente chamado Juliano Tedaldi, na época. É aí que você passa a ter talvez uma visibilidade maior do grupo como um todo. Exato. Até então era Focado. de um negócio que, inclusive, era o menor negócio do Ultra, né? Certo. Na época que eu fui contratado, ainda não tinha Ipiranga. Estava no processo de compra da Ipiranga. Uau. Né? Então, ainda eu entrei bem naquele momento. E aí eu acabei indo para a Ultrapar, né, para o Grupo Ultra, mas eu fui taxativo com o meu gerente na época quando ele me contratou, né? Eu falei, olha, eu aceito vir para a Ultra, mas eu quero ir para segurança. Uhum. Ele olhou para mim e falou, cara, mas segurança, você tá vindo para telecom é uma baita área, né? Mas eu não tenho uma vaga em segurança. Eu falei, não, tudo bem, eu vou fazer um bom trabalho em telecom, né? Muito afirmativo já. Uhum. E quando tiver oportunidade, eu vou para segurança. Ele falou, não, pai, vamos fazer assim, vem e quando tiver oportunidade, você vai para lá. E um grande ensinamento que eu tive com a Célia, que era a minha gerente na Ultracargo, é que a Célia chegou para mim e falou assim, olha, Ortolani, a Ultrapar quer você. O grupo quer você. E eu preciso muito de você. Você é o cara que me desenrola tudo aqui. Mas eu não acho justo te limitar porque eu não tenho muito para onde te mandar. Joia. Então, assim, o ensinamento que ela me deu como líder naquele dia é algo que eu carrego até hoje para os meus, né? Porque, assim, ela olhou para mim, ela não olhou para ela olhou para o meu crescimento. Falando de carreira, isso é algo que diferencia muito, né? Você tem que se preocupar com, lógico, aquilo que você precisa entregar, mas você também precisa olhar para o crescimento daqueles que estão contigo, né? Exato, né? Porque o crescimento das pessoas, ela vai acontecer de qualquer maneira. Sim. Você quer que aconteça próximo a você, ou que você assista de camarote aquele crescimento, né? Ou você quer ser um agente que vai impedir esse crescimento? É uma escolha de cada líder. Sim, nem acho que está certo ou errado. Mas o meu modelo hoje é muito baseado nesse momento, né? Legal. Dessa conversa olho no olho, que ela vira para mim e fala assim, vai, porque lá você tem mais oportunidades. Então eu saí de um lugar onde eu era né? Assim, 2 ali, no limite, fazendo trabalho. E Cheguei num lugar, cara, que era um andar inteiro. Falei, agora vamos ver o que vai ser, né? Se destacar lá com 2 é mais fácil uma destacar coisa, aqui no aqui meio de 50, 100, né? Que legal. E aí fiz esse pedido pro Juliano. Falei, Juliano, então, quando tiver oportunidade, eu quero arrumar para segurança. Tudo bem. E entrei em telecomunicações, lá no Grupo Ultra. E aí comecei a aprender ali, né? Trabalhava com o Arciso, que é um amigão meu, abraço pro Arciso também. E aí os caras eram muito bons.
tecnicamente, para chegar no nível deles, Isso é uma coisa interessante Eu ia- também, né, Hortolândia? Quando você tem um ambiente onde o ambiente é bom, você tem que crescer, né? tem que Você se crescer. sente motivado a isso, Não, né? vira outro desafio, né? Te dá uma Aham, outra energia. sim. E aí eu fiquei ali, cara, olhando para aquela situação e falando, como que eu vou fazer? Esse monte de cara aqui, super top, né? Eu vim meio generalista. Aham, Eu até tinha já um curso de Cisco, tinha CCNA, sabia do que estava acontecendo, não cheguei cruzão, aham. mas os caras estavam ali na prática do dia a dia, né? Muda, você fazer um curso é uma coisa, na prática do dia a dia, Completamente diferente. totalmente diferente. E eu tentei ali, fiz alguns projetinhos de VoIP, mas fazia meio que assim, cara, faz aquilo lá naquele roteador lá de Munguba. Eu ia lá fazer na filial lá do Pará. Tá, vamos entregar isso, porque É, a gente sabe que ali não vai ter isso problema, né, mesmo. Hortolândia? Assim, ó, posso mexer no core? Não, Não, core não. peraí. Mesmo porque quem nunca deu um dump no core fala, Então, é melhor não. Vamos primeiro pegar uma confiança em É, você. Só que eu vi ali uma oportunidade também de um projeto de ajustar ali uma questão financeira, que tinha faturamento, links da Embratel aos montes, uma uhum, série de coisas. E eu vi ali um nicho importante que ninguém estava muito colocando a mão. E ali eu mergulhei. Mergulhei, me interessei em relação com a Embratel, com a operadora telefônica Oi, com todas. Fiz um baita projeto que deu um retorno financeiro muito bom. E aí a minha conversa com o Juliano, com o gerente, foi outra, né? agora já tenho, Agora eu já tenho um pouco de eu argumento. consigo negociar. Então eu fiz esse projeto, demorou mais ou menos um ano e meio para colocar tudo no eixo, no caminho. E aí eu fui lá e truquei ele. Falei, cara, agora eu quero aquela vaga lá que a gente tinha discutido, né? Já estava meio namorando o coordenador, já fazendo aquela Uhum. movimentação interna. As pessoas do time de segurança já estavam compradas comigo também, né? Então eu já fiz Aham. toda aquela manipulação importante quando você quer fazer Uma uma movimentação transição, uma desse tipo. movimentação. E aí ele não deu 6 não em mim, ele me deu a oportunidade. Ele Que falou, legal. cara, De você novo, merece reconheceu. o reconhecimento, né? Foi muito legal, sou muito grato ao Juliano Tedaldi que me deu essa oportunidade de fazer essa Que transição. legal. E aí é onde eu entrei na equipe de segurança, que era coordenada pelo Danilo Casabona. Danilo Ah, Casabona hoje está na Kroll, ah, VP da Kroll, a gente tem bastante relação hoje em dia. Mas ele me deu essa primeira oportunidade também, né? E me acolheu ali no time que de joia. segurança. E ali eu comecei a fazer minha transição de carreira Que ali legal. e ganhei aquilo como algo para a vida. Então, assim, me apaixonei pela competência. Ainda não era, né, o modelo que é hoje. A gente está Uhum. falando de 2011, 2012, quando eu entrei na área de Segurança segurança. não tinha o foco que tem Não hoje, tinha, ou não a tinha. preocupação que tinha hoje com o processo era muito mais voltada a equipamento, possivelmente, né? Exatamente. Era muito Tecnologia. firewall, né? Uhum. Era mais firewall, era mais proxy, era assim, bloqueia a internet do cara. Sim, Era um contexto mais simples, né? E eu tô lá desde então que joia. Que joia. Eu fazendo acho que esse foi legal trabalho. porque, assim, você de fato cobriu tanto a parte de formação como que você chegou até hoje. E alguns pontos que você colocou aí que foram interessantes, Otolene, nessa segunda parte, foi justamente que, às vezes, como profissional que a gente está falando e que pode estar acompanhando, às vezes precisa saber o limite também, né? Poxa, isso não é, por mais que seja a área que eu tô, não é o que eu gosto, mas tem uma possibilidade aqui que vai além, que abre um horizonte, que foi o que você comentou dentro de telecom, de ir para analisar link, fazer essa parte mais gerencial, que talvez quem era técnico não gostava tanto. Então, você escolheu ali um ponto que era interessante para trabalhar e para preencher, talvez, uma lacuna que faltava ali, né? É isso. Eu acho que não tem trabalho ruim. Uhum. Acho que é como você enxerga Encara. ele, como você encara, Boa. né? Uma vez que você se predispõe a fazer, Uhum. já que você vai fazer, Deixa eu fazer da melhor cara, forma. faça da melhor maneira, né? Que legal. Assim, eu acho que tudo é um processo que você Uhum. vai aprendendo, né? Perfeito. Então, enxergue em cima daquilo que está sendo ofertado para você fazer, o que aquilo de fato vai te trazer de benefício, de aprendizado, para o seu negócio, para a empresa, para o gestor que te pediu. Acho que esse é um caminho que a gente aprende um pouco mais maduro, né? Sim. Muitas vezes.
Mas para essa meninada que está chegando, né, para todo mundo que está entrando, muitas vezes não vai ser o trabalho mais nobre no início. Mas ele com certeza vai te dar uma base para que Casca, né? amanhã, uma Resiliência. casca, para amanhã você conseguir atingir um outro patamar, né? Boa, Ortolani. Acho que Excelente. esse é o caminho. E acho que esse é um bom ponto para aqueles que estão nos ouvindo também. Ainda te conhecendo, né, nós vamos entrar já em alguns pontos e até alguns highlights, porque acho que boa parte ou algumas das perguntas que a gente tinha, a gente cobriu, e daí a gente vai transformar em highlight. Mas da onde vem o nome Ortolani? A nossa área aqui de inteligência, que eu costumo brincar que é a nossa área de marketing, ela pesquisou que, inclusive, tem um exame associado nisso, que é feito no processo de gestação, quando a criança é pequena. Mas me conta um pouco do nome Ortolani, de onde vem a sua família? A minha família, ela é... A parte Ortolani é italiana, certo? Né? E eu tenho, do lado da minha mãe, os Monteiro, né? Que é brasileiro, né? Raiz. Meu avô é mineiro, minha avó paulista, meus pais paulistas também. Café com leite, né? Aquela paulista, República Café com Leite. Mas do interior, sim, né? Sim. Meu pai de Pederneiras, que joia. Minha mãe de São João da Boa Vista, se eu não me engano. E eles vieram para cá muito pequenos e tudo mais, aquela história toda, né? E meu nome, e meu pai com a minha mãe optaram por não colocar o nome da minha mãe, só o nome do meu pai. Então, meu nome é Marcos Paulo Ortolani, né? Não tem Monteiro. Tá. E o Marcos Paulo veio daquele ator lá, lembra o Marcos Paulo, aquele ator? A minha mãe era da época, tava fazendo a novela, minha tia gostava. Aí minha mãe falou, ó, vou colocar Marcos. Entendi. Aí minha tia falou, não, mas Marcos Paulo igual o ator, né? Vai ficar bonito. Nome composto? Isso é chique. E aí me colocou Marcos Paulo, e aí optaram por colocar só o Ortolani, senão ficaria um nome muito grande. Extenso. Exatamente. Entendi. E o Ortolani, eu também descobri esse exame, não porque eu fui lá constar a árvore genealógica, nada disso. Eu tive uma filha, né? O nome dela é Lívia, meu presente, ela hoje tem 6 anos. Que Beijo, legal. filha. Papai te ama. Que legal. E a Lívia, quando ela nasceu, o médico foi fazer o exame nela. Ele olhou o nome lá na plaquinha e falou, inclusive esse exame aqui é o seu sobrenome. Eu falei, que exame? Esse aqui, ó, é onde deita a criança, né, de barriga para cima e faz movimentos com a perna rotacionais, assim, para frente e para trás, de um lado e para o outro. E esse é um procedimento chamado Ortolani, porque é um Ortolani que... Possivelmente o médico... que fez o exame. E aí eu tomei posse nesse dia. Foi aí que você começou a entender do exame Ortolani. Exatamente. Legal, mas eu já fiz algumas pesquisas do tipo, Amir. Quem tem o mesmo nome que eu no mundo? Fui pesquisar. Fui no LinkedIn. Cara, que joia. Marcos Ortolani. Eu achei um cara que mora na Itália, que também é head de segurança. Você tá brincando? E eu fiquei amigo do cara, a gente se conversa, cara. Que legal, cara. A gente tem a mesma profissão com o mesmo nome. O bom é que troca figurinha. Troca figurinha ainda. Qualquer coisa eu falo que foi culpa dele lá e tá tudo certo. É outro Marcos Ortolani, não sou eu. Isso mesmo. Minha família é toda do ABC, Santo André. Então todos os Ortolanes que tem em Santo André são meus parentes. Então, você citou algo legal, você falou de Pederneiras. Eu sou de uma cidade próxima a Bauru, e Bauru está ali muito próximo a Pederneiras, né? É uma cidade bem pequena. Então, quando você falou assim, poxa, aquele sentimento de chegar em São Paulo foi algo que eu vivi também. Eu venho de uma cidade de 10 mil habitantes no interior, uma cidade que eu gosto muito, e de repente cai em São Paulo com toda a visão de São Paulo, né? Que você falou, o que eu estou fazendo aqui? Acho que é um pouco desse sentimento quando você descreveu a mudança de Mauá para cá, né? Que você comentou. Nossa, né? Foi absurdo, né? Legal. Trabalhava numa empresa lá na frente do Rodoanel, você imagina quando o Rodoanel foi montado, assim, rua de terra. Mato. Nossa, né? Trabalhava lá e já achava o máximo, né? Então, quando eu realmente vim para São Paulo... Excelente. Ortolani, nessa parte inicial, conhecendo você um pouco mais, acho que a gente pegou algumas informações bem interessantes, né? Então, quando você fala aí que via o Hans, né, que você cita o seu amigo ou mentor, porque você olhava, uma das coisas que chama a atenção é
que hora você escolhe segurança? Porque você comentou que ir para a área de tecnologia não foi muita escolha, né? A tecnologia acabou te escolhendo, você comentou isso. Mas a hora que você vai para a segurança, o que te chamou a atenção em segurança que você falou, olha, isso daqui vai revolucionar, ou isso daqui chama a minha atenção para eu poder ir para essa área? A pergunta é muito boa, Mi, porque no primeiro momento eu não conseguia entender muito o porquê. Eu não sei se tinha um quê de vou ter mais acessos, vou ter um pouco mais de poder, e aí eu consigo ali fazer as proteções, né? Vou coletar informações importantes e aí eu consigo gerar todo um contexto. Mas na época era a área que me chamava a atenção, cara. As pessoas eram diferentes, elas tinham uma visão ali mais técnica, eram as pessoas reconhecidas como os top 1 de técnicos, e é ali que eu queria estar. Eu Você queria queria estar com os aprender com aquela melhores, turma, era essa... eu queria estar com aquela turma ali. Entendi. Então, assim, tinha o Leandro Lima, que hoje é Microsoft, abração, parceiraço, me ensinou muito na vida. O Hans, que era outro cara fantástico também, que tinha ali na área, e tantos outros que passaram. E eu coletava desses caras o melhor, cara. Os caras eram referência na companhia, né? Qualquer coisa, chama os caras. Qualquer coisa, chama os caras. E o meu desafio inicial era ser uma referência. Legal. Eu queria ser uma referência, eu queria ser igual a eles. No contexto de, quando tiver algum problema, deixa eu ligar a Portolani. Essa era a minha busca inicial, a minha mini meta, digamos assim, né? Então eu fui trabalhando em cima disso, né? Eu olhava para os caras e sentava com os caras e queria aprender, absorver o máximo que eu conseguia, né? E lendo muito, estudando muito, até que eu consegui chegar nesse patamar, né? Porque na época não tinha a divisão sobre Júnior, Pleno e Sênior. Isso estava iniciando, flat. Era flat, era analista de segurança. Todo mundo era analista de segurança. E esse convite para participar dos projetos mais importantes da companhia era muito em cima do que a pessoa tinha entregado ao longo do tempo, conhecia, demonstrava, né? Então a minha busca era muito em cima disso, muito em cima de buscar como que eu me torno uma referência nessa área, né? E aí eu busquei ali bastante isso junto e essas pessoas que me ajudaram a me desenvolver. Que joia, que legal. Dentro disso, e olhando para o cenário de hoje, Ortolani, a gente vê aí uma geração de profissionais que têm características próprias. E como o tema é esse, a gente já teve chance também de em outros podcasts falar um pouco sobre isso, eu queria pedir para você elencar, dentro de muitos que tem, mas um ponto positivo que você vê nessa geração e um ponto negativo. E assim, você já citou alguns, talvez já tenha até algumas pistas aí, mas que você pode falar, olha, esse é um ponto positivo nessa geração de profissional atual, e acho que vale para quem acompanha o nosso podcast, manter. E esse é um ponto negativo que eu desencorajo, ou que vale potencializá-lo de uma forma, tirando do negativo, indo para uma forma positiva, de forma que cresça na carreira. Quais seriam 2 pontos que você poderia citar? Eu enquanto líder, eu contrato pessoas de todas as idades, né? E é bem latente mesmo essa diferença sobre gerações. Perfeito. Né? E se eu posso citar aqui um ponto, vou começar com o negativo. Essa geração nova que chega, ela chega com pouca resiliência, digamos assim, né? Um pouco de tudo isso que a gente conversou aqui. E eu entendo porque muitas vezes essa geração pega as coisas prontas, né? Ela já tem muito pronto, né? Remetendo lá para a brincadeira na rua, né? Não tinha um YouTube para eu ver como brinca. Tinha que aprender ali, né? Cara, é ali. Fazer regra. Vamos ali. criar, vamos ter a criatividade de criar uma brincadeira entre nós que todo mundo fique feliz. Não tinha essa resenha, porque a gente não tinha nem maturidade para isso, mas no final era isso, né? E essa criatividade de construir, de aceitar o do outro, né? De você não ser o melhor e tudo bem, porque sempre na rua vai ter um que joga mais bola que você, que solta pipa melhor que você, que joga peão melhor que você, que corre mais que você.
Não tem jeito. Exato. E você tem que aprender a conviver com isso. Falta isso, né? Às vezes... Eu acho que falta um pouco disso, porque a geração de hoje ela tem uma dificuldade de falar não sei, que chama aos olhos, né? Porque como você tem um celular na mão que te dá todas as informações do mundo todo, às vezes as pessoas parecem que elas ficam desconfortáveis em falar que elas não sabem de determinado assunto. Mira, eu não sei. E tudo bem. Eu não sei, eu errei. Eu errei, eu não sei, eu vou procurar saber. Tem alguém que você saiba que conhece esse assunto para eu conversar? Eu consigo absorver, como você falou, né? E eu percebo que muitas vezes o não sei quase não existe, né? Às vezes você faz um questionamento, dá uma volta para tentar explicar que não sabe, mas não fala simplesmente não sei. Então, acho que essa resiliência que nós, de uma outra geração, temos, né? Por até ter vivido em educações que batia, né? Que não dava atenção, que é a minha realidade também, você vem de uma outra cabeça, né? Quando você se depara com uma geração atual, ela tem isso mais pronto, isso já está moldado, né? As informações. Então, a resiliência é o que pega. Aí, quando você leva para a segurança da informação, onde é uma área que você tem muita oferta, você tem que saber lidar muito com esse público. Né? Porque qualquer pressão a mais que é colocada de uma maneira que, às vezes, com uma outra pessoa ela aceitaria, essa geração ela vai olhar, não, vou sair daqui porque isso não é para mim, espana. Então, acho que o ponto negativo, acredito que esteja por aí. Como ponto positivo, cara, tem muitos. Aí eu traria aqui, por exemplo, a facilidade de aprendizado. E eles trazem para mim um desafio de liderança, né? Eu tenho que estar atualizado, eu tenho que conversar com eles, eu tenho que saber de Instagram, eu tenho que saber... Na mesma, eu tenho que saber do que está rolando no mundo, né? Sim. Não só por eles, mas pela minha filha que está vindo aqui, né? Tá com 6 anos, mas daqui a pouco está ali na pré-adolescência e passa voando. Afilhados que eu tenho, sobrinho. Então, isso tudo faz com que a gente olhe para a liderança e se adapte à realidade deles, porque tem muita coisa boa chegando. A facilidade de aprendizado, dinamismo, não gosta de fazer sempre a mesma coisa. Você tem que... Uma inquietação. Inquietação. A inquietação deles, para mim, é positiva, porque também me inquieta. Também faz com que eu me desafie nessa liderança, né? E eu possa contribuir com eles com uma experiência de um cara que já perdeu os cabelos. Né? Então, acho que isso é importante. Demonstrar para eles que, assim, nós somos de gerações diferentes, mas nós estamos juntos. Nós estamos para o mesmo objetivo, buscando o mesmo alvo. Joia. Então, essa parte eu gosto muito, me chama bastante atenção, me motiva a ter pessoas novas com gás novo, sabe? Legal, excelente. E como pegar esse ponto negativo que você citou e trazer maturidade para a equipe hoje? Eu acredito que um dos desafios seja esse, né? Você transformar e conseguir tirar o melhor. A pergunta é como que você desenvolve e mantém a maturidade na sua equipe hoje, de forma geral, olhando para a questão de gestão gerencial. O que você fala, puxa, não, vai por aqui, vamos fazer treinamento? Não sei, o que você normalmente busca a disponibilizar para eles nesse sentido, Ortolani? Perfeito. A minha gestão ela é uma gestão baseada muito no comportamento humano, né? Então, é a minha forma de gerir. Inclusive, eu fiz um processo de life coaching há um tempo atrás e construí um propósito. E esse propósito que bateu no meu life coaching é justamente o propósito de evoluir pessoas. Eu tenho isso como regra de vida. Legal, porque foi algo que você vivenciou pelo que você falou e agora está podendo replicar ou multiplicar, né? Exato. E essa regra de vida que eu me proponho a fazer é trazer esta pessoa, esse analista, esse assistente, seja o que for que está iniciando a carreira ali, para uma realidade, para a realidade da vida. Eu nem trago a realidade do Grupo Ultra. A realidade como que é o corporate game, né? Como que funciona dentro de uma empresa. As relações, o respeito às outras pessoas. Então, eu gosto muito do one-on-one.
Então eu converso muito com eles, entendo a história, né? Peço para me contar mais ou menos igual você fez aqui comigo. Me conta a sua história, de onde você veio, porque ali vai falar muito para mim, né? E também não é um padrão, não é porque a pessoa nasceu agora, que ela é de uma geração nova, que a vida dela foi fácil. Não, longe disso. Cada um tem sua cruz para carregar, eu sempre brinco. Então eu entendo ali os valores daquela pessoa, onde ela está inserida e trabalho com ela. O que faz valor para ela. Então eu busco essa proximidade porque os profissionais, quando chegam, eles estão começando uma carreira, o que eles mais precisam é que alguém confie neles. Isso aconteceu comigo. Então, eu meio que colhi tudo aquilo que eu não gostava que faziam comigo enquanto eu sendo liderado. E hoje eu busco fazer onde a pessoa se sente confortável. Eu vou exigir, eu vou cobrar, como todo líder. Mas dentro de uma possibilidade que eu sei que aquela pessoa pode entregar. Então, eu me envolvo com ela. Não que eu preciso entrar na linha pessoal, mas eu me envolvo porque eu gosto de gente. Eu acho que o líder, a primeira coisa que ele tem que se perguntar para ser líder é assim: você gosta de gente? Você gosta de falar com as pessoas? Você se importa pela história delas? A partir do momento que você se importar com a vida do outro, você já tem um grande caminho para se tornar um líder. Porque se você falar que não, que a outra pessoa não tem importância, e tá tudo bem. De novo, são formas diferentes. São formas diferentes. Eu recomendo que você vá por um caminho de especialista, consultor, né? Por uma carreira Y. Porque para você ser líder e se importar com as pessoas, tem que gostar de gente. E eu gosto de gente. É isso, se relacionar. Sabe? Então, para mim, a vida da pessoa é muito importante. Quando eu vou conversar com alguém, que a gente está num contexto diferente, mas quando eu vou conversar com alguém, eu sempre pergunto a história dela. Porque a minha eu já conheço. Então, quanto mais histórias eu conhecer, mais vai me ajudar a conhecer as pessoas. Né? Então, hoje tem uma disputa muito grande, né? Você fala uma coisa e fala assim: eu fui jogar bola e fiz um gol. Aí o cara que tá conversando com você fala assim: não, mas você não viu o meu. O meu, nossa, eu fiz de bicicleta. Aí tem um terceiro agente. Aí o cara fala: não, mas eu dei uma bicicleta com uma voadora e foi mais legal que o teu. Você pode perceber que as conversas, normalmente, as pessoas elas acabam, cada um querendo levar mais vantagem, puxar mais para o seu lado, né? Então, na verdade, ele está falando de você. Você não está preocupado com o que o outro, né? Então, eu me preocupo muito em ouvir as pessoas. Então, minhas conversas são conversas onde eu ouço muito os meus analistas, as pessoas que lidam, meus coordenadores, tudo mais que lida comigo, e me envolvo ali com a história de cada um para cobrar dentro da medida certa, para entender onde ele está inserido. E até para tirar o máximo do potencial da pessoa. Né? Com certeza, porque nada mais agradável do que você trabalhar feliz, cara. Exato, fazendo aquilo que você gosta. Putz, né? Cara, como é bom você trabalhar contente, sabe? Você fala assim, vou acordar de manhã e vou falar, putz, que legal. Vou trabalhar. Isso é o que eu busco nas pessoas. Você citou, eu lembrei de um provérbio que diz que é exatamente isso, né? Que é a questão do ouvir é ouro e o falar é prata, né? Então, na verdade, valorizar muito mais o ouvir, o prestar atenção do que, de fato, às vezes tentar ficar colocando as coisas, né? Interessante esse ponto. E eu acho que até uma outra pergunta que eu quero fazer é que você respondeu nessa conversa aí, que é como que você se motiva a isso também, né? A ter uma liderança eficaz. Pelo que você comentou, essa é a satisfação, né? A satisfação é estar trabalhando com gente ali e estar se envolvendo no dia a dia delas, né? Sem dúvida. Assim, a partir do momento que eu montei esse meu propósito, eu era um excelente técnico, Amir. Eu me considero que eu era um bom técnico, assim. Eu tinha uma visão técnica e tem até hoje. Muito apurado das coisas. Eu consigo mergulhar e extrair o melhor daquelas ferramentas, daquilo que ela me oferta. Mas quando eu assumi uma posição de liderança, aí eu me encontrei de verdade, sabe? Aí eu encontrei, assim, o que eu quero fazer pro resto da minha vida, sabe? Que é cuidar de gente. Eu acho que a gente, quanto líder, a gente realiza sonhos, cara.
O trabalho, ele possibilita isso, né? Uhum. E eu abro aqui um parênteses que o trabalho me possibilitou atingir o meu maior objetivo, que era chegar na Disney. Que legal. Então, claro, né, objetivo de viagem. Quando eu cheguei na Disney em 2014, que eu tive essa oportunidade de ir para lá, e eu olhei para o castelo, lá no Magic Kingdom, eu ajoelhei e chorei que nem uma criança. Cara, que legal. Porque aquilo era tão impossível para mim, era tão fora da minha realidade, era tão inimaginável, que eu não sonhava ir na Disney. Uhum. Eu não Tava sonhava. além do seu sonho, Tava né? além dos meus sonhos. Sabe assim? Tipo, Uhum. você quer fazer o quê? Não, eu quero, sei lá, ter um carro. Não é ir na Disney. Uhum. Porque era muito fora. E quando eu cheguei lá, cara, eu ajoelhei e... Putz, cara. Eu chorava que parecia que Criança. as pessoas passavam assim. O O que que está está acontecendo? acontecendo? Tá passando mal, cara. Então aquilo foi para mim Que legal. um ensinamento que, assim, cara, o trabalho digno, o trabalho digno, ele te leva a lugares que você jamais imaginou que você poderia chegar, Uhum. né? Então, eu parto muito desse pressuposto, sabe? Vai rala, cara. Rala que Vem, você vai chegar, reconhecimento vem. você vai conseguir, sabe? Isso para mim é premissa de vida. E eu acho que dentro disso, Marcos, Hortolani, até para poder conhecê-lo um pouco mais, como que foi, ou, do ponto de vista de carreira, você tem mais de 14 anos. Se for somar tudo, não só o Grupo Ultra, mas também o que você trabalhou antes, acredito que vai para os 17, 18 anos, pelo que você comentou e que a gente tinha falado anteriormente. Qual o segredo de, dentro disso, manter tanto o crescimento quanto a permanência dentro de uma instituição tão reconhecida e tão grande como é o Grupo Ultra? Quais são aí, se puder deixar dica, né? A gente já falou várias aqui, mas fala, olha, a constância dentro disso me levou a isso, ou esse ponto me levou a isso. Quais seriam os pontos tanto para o crescimento quanto para a permanência? De Grupo Ultra são 17 anos. Eu faço 17 agora em junho, 17 anos de Grupo Ultra. E ao todo eu já tô com 28 anos de carreira. Uau. Então daqui a pouco eu passo 30 anos. Não é à toa que eu tô careca já, né? Mas no grupo, cara, sabe aquelas coisas de guru que fala que você tem que ficar só 5 anos na mesma empresa? Não cai nessa. Esquece isso. Não cai. Eu parto do pressuposto que você não tem que pensar no tempo que você está ao A ou B. Você tem que pensar no quanto você está feliz com aquilo, cara. Bom. Porque, como eu disse, o trabalho realiza sonhos. Uhum. E se você está feliz, não é a pessoa A ou B que vai criar uma regra e vai falar assim, se você atingir 5 anos numa mesma companhia, saia, tipo um Max Geringer da vida. Porque cada pessoa funciona de um jeito diferente, né? Cada pessoa se adapta a um jeito. Tem pessoas que estão fazendo as mesmas coisas, e no ABC isso é muito comum, né? As automobilísticas, né? O cara tá lá 30 anos trabalhando na Volkswagen. Uhum. E ele tá feliz? Ele entende que ele tá bem, que ele tá contente? Não tem erro nisso. Porque, no final, o trabalho ele é feito para te realizar sonhos. É para isso que a gente trabalha. Para a gente ter dinheiro, para a gente conhecer pessoas, para a gente ter um conforto de vida, para a gente sustentar aqueles que a gente ama. O trabalho é para isso. E se ele está te deixando feliz, você tem que ficar onde você está feliz. Uhum. Como eu me mantenho feliz há 17 anos no mesmo lugar? Boa. Eu me mantenho porque o Grupo Ultra é uma turbina de projeto. Assim, são 17 Coisa anos nova. que eu não faço a mesma coisa todo ano, longe disso, né? Toda essa inquietação sua está associada a poder fazer várias coisas. Exatamente. Então, Legal. o grupo me possibilita, ele me dá, né, a possibilidade de criar, Joia. de sempre fazer coisas diferentes, de sempre estar envolvido. Então, 2007, comprou a Ipiranga, rollout da Ipiranga, né? 2000 E sempre tem alguma coisa. Não existe Nossa, receita de bolo, não né? tem. Comprou a Extra Farma, acho que em 2014. Bom, aí, ano passado, vendeu a Extra Farma e vendeu a Oxiteno. Tira. Então, todo ano tem mudanças que trazem para mim e para minha equipe um grande ensinamento. Então,
Lá estou há 17 anos, feliz pra caramba. A maioria das minhas roupas são azuis, não sei por quê. E eu amo demais o grupo, eu sou muito grato ao grupo. Tudo que eu tenho, eu devo a essa empresa, né? Claro que tem o meu trabalho, tem a minha entrega ali, tem uma troca, mas é uma troca saudável para ambos os lados, né? Então eu sento para trabalhar e conheço contente, feliz, cara, né? conheço muitas pessoas, sei da cultura da empresa, sei como as coisas funcionam. Muitas pessoas podem olhar isso para a zona de conforto, né? Que é muito falado isso, né? Mas eu te falo, zona de conforto é ruim, amigo. É ruim você estar confortável e feliz num lugar? Desde que você esteja com toda essa inquietação que você está falando e aprendendo, não... É isso, né? Eu tô estático, eu tô parado, não tô parado. É isso. Então, muitas pessoas podem olhar para o meu LinkedIn e falar, nossa, mas ele está há 17 anos no mesmo lugar, cara, com toda a alegria do mundo. Que legal. E todo dia eu chego para trabalhar e parece que é o primeiro dia. Que legal. Então, eu tenho muito projeto, todos os anos tem aqui uma história que daria um outro podcast desse para cada ano que eu vivi lá e com certeza não vai mudar daqui para frente, porque eu busco isso. Que legal. Não é algo que eu fico esperando a empresa me ofertar. Eu busco isso e a empresa me responde. Né? Ou seja, há uma troca aí, mas há de fato um reconhecimento também. Acho que tanto da empresa pelo que está fazendo, pelo que você tem feito, como também pelo que a empresa tem te proporcionado. Né? Exato. Muitas vezes você vê as pessoas reclamando, a empresa que eu faço, que eu trabalho, pô, me dá oportunidade, não vai. Mas o quanto você está buscando? O quanto você está indo lá e vendo que tem um nicho específico numa área que ninguém está vendo e você pode ver? Tem processos. É fácil só transferir a responsabilidade, fácil, né? Em vez de puxar. Sentar na mesa e esperar alguém te falar o que você tem para fazer é a coisa mais fácil. Agora, ser proativo e buscar o trabalho, buscar um trabalhão, esse tem que ser o desafio para todo mundo. Boa, Ortolani. Legal. Um outro ponto que é interessante nisso é que a gente vê aí, principalmente na área de tecnologia, um alto turnover hoje. As empresas, pessoas mudando. E isso tem a ver com o que a gente falava, né? Acabou de comentar sobre a permanência. O que você, além desses gurus que você comentou, mas o que você atribui isso? Por que as pessoas mudam tanto, não considerando só o lado de que escutam e de que tentam seguir, às vezes, indicações ou conselhos de uma ou outra pessoa que fala isso, mas no sentido de empresa. Às vezes, por que desse tanto de mudança? O que você enxerga isso? E acho que isso tem a ver também com a geração, como a gente já falou. O que você vê sobre isso? Eu acredito que tem um pouco a ver com a geração, mas eu vejo muitas pessoas das gerações anteriores também fazendo o mesmo processo, né? Eu, honestamente, eu não tenho uma opinião formada no sentido de achar que é certo ou achar que é errado. Eu trabalho muito com as pessoas e eu foco nelas e entendo o que para elas é importante. Muitas vezes essa transição em pouco tempo ou esse turnover está associado a uma busca que a pessoa tem sobre um salário melhor, uma valorização melhor, né? Às vezes ter uma gestão melhor, uma empresa maior, ou até menor, às vezes quer trabalhar menos, ou quer estar mais próximo do dono, né? Daquela empresa mais caseira. Então, eu não entendo que existe um certo e um errado. O que eu faço com o meu time é olhar para eles, entender qual é o objetivo que eles têm de carreira. Para que lado que essa pessoa quer ir, né? Eu tive um case, por exemplo, que eu considero um case, de um amigo meu chamado Fernando Fontoura Magalhães. Ele é um parceiraço, um abração pro Fernando também. E o Fernando, ele foi muito honesto comigo em um dado momento. Ele era meu analista sênior, eu já tinha conseguido para ele uma posição de consultor dentro do grupo. Ele falou, Ortolani, eu quero ser DPO. Ele tinha feito toda a trilha de GRC, de DPO e tudo mais. Eu falei, Fernando, eu não consigo te colocar DPO aqui, porque aqui o DPO fica no jurídico. Mas eu te ajudo a ser DPO onde você quiser. Que legal. Como você quer fazer? Vamos fazer um trabalho para você se tornar DPO em algum lugar? E aí, cara, a gente já vai armando a sua saída e quando você sair, a gente já tem um substituto.
mas aí eu atendo a sua necessidade. Ou seja, você consegue trabalhar nos dois pontos, Consigo na trabalhar sua nos dois necessidade pontos. e na necessidade dele, Exatamente. ou na carreira dele, né? No que ele Exatamente. almeja. No que ele almeja. Perfeito. Porque é o objetivo dele, Amir. Eu não posso aqui... Tolia Entendeu? o Assim, crescimento. senão eu não tinha aprendido com a Célia. Sim. Que veio dela esse ensinamento para mim. Assim, não proíbe o crescimento de ninguém. Ajuda. Uhum. Mesmo que você se prejudique de certa forma. Então eu optei por fazer isso como eu faço para todo mundo. Vamos fazer um trabalho. Até ajudar no turnover. Até ajudá-lo. Né? Ele era flat comigo. Ele falou, Toné, mano, tem uma entrevista. Parabéns, cara. Se precisar de alguma coisa, me avisa. E tá tudo bem. E nesse intervalo, a gente foi olhando o mercado, ele fez os cursos, conheciam pessoas do curso. E ele trouxe uma indicação de uma consultora que trabalha comigo hoje, que é a Jane Mary, que é uma bênção para mim. Excelente. Que foi o Fernando que indicou. Então, quando o Fernando falou, arrumei, Ortolani, tô pronto. Fernando, beleza. Indicou a Jane, entrevistei ela. Ele saiu, ela entrou. Legal. E aí eu tive a oportunidade de conhecer quem é a Jane. Porque eu já conhecia o Fernando. Então, me deu uma oportunidade de trabalhar com a Jane, né, que está até hoje comigo e a gente está super bem. E o Fernando está em outro lugar super feliz também. Ou seja, e também, ganha-ganha. Cara, ganha-ganha. E isso aconteceu com várias pessoas. Uhum. Porque me dá a oportunidade de conhecer novas realidades, novas pessoas. Adquirir visões, né? Ainda era uma mulher, então ótimo, porque me traz diversidade no time, né? Porque, majoritariamente, a gente tem muitos homens, né, em segurança, e essa transição é importante também para ter outro viés. Então, isso também me ajuda. E ali eu conheci uma pessoa fantástica, que faz um trabalho excelente. E o Fernando também fazendo um trabalho excelente, atingindo o objetivo de carreira que ele tinha, que ele saiu justamente para ser DPO. Perfeito. Então, hoje a gente tem uma relação muito próxima, inclusive nós três. Então, isso para mim que é o grande objetivo de um líder, né? É saber liderar as pessoas e ajudar elas a realizar o sonho delas. Colocar em outro patamar. Em outro patamar. E aí, você não vai discutir turnover. Você vai discutir sonho, você vai discutir objetivo. Se você perguntar para mim, você tem turnover no time? Eu tenho. Mas, normalmente, esse turnover é realizado para que a pessoa possa atingir um objetivo da vida dela. E para mim tá tudo bem. Porque o Ultra me confiou a posição de liderar pessoas. E eu tô ali para liderar pessoas. Se vão ser pessoas experientes ou não, sou eu que vou comandar. Eu que vou desenvolver. Esse é meu trabalho. E reflete em você também, Total. né? Totalmente. E é isso que eu gosto de fazer. Isso. Então, que legal. O turnover para mim é algo positivo. Porque se eu tô liberando as pessoas para realidades melhores, excelente. Eu falo muito com a minha equipe uma frase. Eu falo assim, se daqui a 10 anos a gente estiver passeando no shopping e você me encontrar e tiver vontade de ir lá me cumprimentar, meu trabalho foi cumprido. Que legal. Tá ótimo. Porque chefe já não... Ninguém gosta de chefe, né? Correr, né? Passa lá, não quero ver. Isso vai acontecer para 100% dos casos? Não vou aqui falar que vai, não vai. Você tem que trabalhar com baixa performance, e às vezes você vai ter que desligar alguém, que aquilo seja um incentivo para uma próxima oportunidade, algum desvio de conduta que você pegue, natural. Pode ser que eu ande em algum lugar e a pessoa de fato não queira por algum motivo. Mas de fato não vai ser por algo pessoal. E vai estar claro. E vai estar claro, porque eu dei sempre o meu melhor e eu dou o meu melhor para que a pessoa se desenvolva. Seja comigo ou seja em qualquer outro lugar que eu conheça. E dentro disso, assim, na hora que você analisa, imagina que você tenha que preencher várias cargos ou várias posições no dia a dia. O que você olha e fala, como que você analisa e fala, esse cara é bom, quero trabalhar com ele? Que momento o que te chama a atenção ou te desperta para isso, Ortolani? Eu vou entregar o jogo. Não é nem dica, hein? Não quero nem passar eu vou dar uma dica aqui, porque se o cara for trabalhar numa empresa que eu sou líder e ele assistir esse podcast aqui, ele já fez o trabalho de casa, né? Porque ele já foi conhecer quem seria o próximo líder dele. Ele procurou com ele ia falar e tentou entender, né? Eu me baseio muito na humildade, né? Eu gosto de conversar com pessoas que são humildes, não humilde financeiramente,
não falar que eu sou pobrinho, não é isso. Uhum. Humildade para mim é quando a pessoa reconhece que ela não sabe tudo, que ela reconhece que ela precisa se desenvolver, que ela reconhece que tem pessoas que vão ensinar ela, que ela reconhece que ela vai conversar com o meu avô, que é analfabeto, e vai ensinar ela. Uhum. Para mim, isso é humildade. Então, quando eu capto isso na pessoa, a gente já cria uma relação, já tem uma conexão ali. E uma pergunta que eu faço, que é sempre no final das entrevistas, é: o que você considera ser a coisa mais importante na sua vida? E qualquer resposta diferente de família, para mim é um ponto. Quando a pessoa valoriza mais o trabalho, dinheiro, do que as pessoas. Sinal amarelo. Sinal amarelo. É um ponto que me chama a atenção, porque a vida é uma continuidade. Eu vou passar. O mundo tem bilhões de anos, eu só vou durar no máximo uns 80, olha lá. Cara, o que eu vou deixar aqui? Uhum. O que contribui, né? Se não para a recordação daqueles que vêm comigo, né? Então, isso para mim é fundamental, porque eu sou o cara que eu não gosto de acordar ninguém de madrugada, por mais que às vezes eu tenha que fazer. Sim. Eu não sou o cara que manda e-mail de domingo, de sábado, que não mede o descanso dos outros, né? Porque tem muito líder que às vezes não precisa, mas ele parece que tem o prazer de acordar o outro, de fazer o outro Para trabalhar. falar que está fazendo alguma coisa. Eu evito total, porque eu respeito o descanso ali, eu acho ele importantíssimo. Boa. A gente trabalha muito, mas, de novo, é para realizar nossos sonhos. E às vezes o meu sonho é ir no restaurante com a minha esposa, com os meus filhos, é ir no parquinho. E aquele momento é especial e é importante, né? E aquele momento, ele é muito rico, ele não tem preço. Uhum. Então, aquele momento ali, eu não quero influenciar na vida da pessoa. Eu quero que ela tenha e viva em abundância aquilo ali. Legal. Então, para mim, isso é o mais importante. Então, quem assistiu aí o podcast, quando eu for fazer a entrevista, já sabe. Vai ter essa pergunta no final. Vamos ver se vocês me pesquisaram. Já tem um bom caminho Já andado tem um aí, caminho né? bom. E dentro disso, Hortolani, tem várias... A gente está entrando em 2024, né? Acho que, pelo que eu tenho aqui, segundo podcast de 2024. E a ideia é... Tem empresas começando a pensar em segurança agora. Então, o que você vê, ou o que você dá de dica agora, não olhando para o profissional, e a nossa conversa foi toda pautada nesse sentido, mas olhando para a empresa, o que você dá talvez de diretriz? Começa por aqui, olha para isso. É uma pergunta que a gente tem feito recorrentemente também para as pessoas que estão em posição como a que você está. O que você recomenda para elas, para essas empresas? Segurança, ela deixou de ser apenas uma entrega de trabalho simples. Eu tinha uma limitação profissional que era assim, cara, eu trabalho com TI, eu trabalho com informática, né? Falava informática. Mas o quanto minha profissão, meu trabalho, ele influencia na vida do outro. Eu tinha essa neura comigo mesmo. Diferente de um médico que vai lá, opera um cara e a vida do cara, né? Salva pela mão do médico, bombeiro que vai lá, salva pessoas, policial, advogado que tira o cara lá de uma injustiça. Que são profissões que influenciam diretamente na vida da pessoa. Uhum. E aí, quando eu me deparei, minha filha me perguntava assim: papai, o que você faz? Papai trabalha com computador. Papai trabalha com computador. E eu falei: preciso ressignificar isso. Até para dar uma visão diferente para ela, né? Para ela. E aí, a gente teve um incidente cyber, é público, em 21, inclusive 11 de janeiro de 21, 9h36 da manhã. Você sabe exatamente. Me lembro perfeitamente. E a partir daquele momento, quando eu via as pessoas, né, com seus computadores com ransomware, pegando fila para formatação, né, cada um querendo fazer o seu trabalho e sem a possibilidade, você viu o seu valor. Aquilo me ressignificou. Uau. Aquilo me trouxe assim, cara, eu trabalho numa profissão que ela influencia diretamente, não é indiretamente, diretamente na vida das pessoas. As pessoas não conseguem trabalhar, elas não conseguem levar o pão para dentro de casa.
elas não conseguem chegar em casa num dia e falar bem com os filhos e com as filhas, porque elas estão loucas para fazer o trabalho que elas não conseguem. Então, a minha profissão, ela tomou um outro patamar. E respondendo a sua pergunta, quando você inicia, né, você está pegando ali um ambiente cru, ou não, chegou num lugar, a primeira coisa é fazer um bom mapa de risco. Onde eu estou? Né? A primeira pergunta é onde eu estou? O que a minha empresa faz? Você precisa conhecer o seu business, o que a sua empresa faz, o que ela vende, o que ela oferta e onde estão as fragilidades e os riscos. É um grande mapeamento. Né? Não estou falando aqui de pôr ferramenta, gastar dinheiro. Levanta Pode onde ser no Word, né? Pode ser no Word. Levanta onde estão as suas fragilidades, os seus riscos. Né? A partir do momento que você levantar o seu risco, você vai avaliar e entender aqueles riscos, onde eles estão inseridos para o core do seu negócio. Eu tenho um risco que ele afeta diretamente o core do meu negócio, a minha venda. Se eu não corrigir isso daqui, é aqui que vai impactar diretamente. Feito uma boa avaliação de risco, você passa a criar um plano diretor de segurança da informação. É onde você vai lidar com temas, com ações para correção daqueles riscos. Até então, também não estou falando de nenhum investimento financeiro. É esperado que alguém na minha posição, que chegue numa empresa para fazer uma leitura, ela consiga fazer minimamente um mapa de risco e um plano para correção desses riscos. Né? E aí sim, começa essa discussão financeira, a discussão sobre investimento, a discussão sobre o quanto você consegue fazer com o recurso próprio, porque é importante também, quando você transiciona de companhia ou quando você é contratado, entender qual que é o apetite que a sua companhia tem ao risco. Porque não adianta você vir de um banco, né, com tudo muito bem protegido, chegar num varejo e achar que vai ter o mesmo nível de proteção. Vai implementar as mesmas... Não vai. Varejo precisa vender. Varejo é um negócio diferente. Então, você precisa entender onde você está inserido para saber quanto investimento você tem e quanto bom é inimigo do ótimo, né? Se você fazer as coisas mais ou menos, já não é melhor do que você entregar o melhor XDR do mercado? Às vezes você não pode pegar lá aquele mesmo que você tem e tirar o melhor dele, elevar ele, né? Eu vejo que hoje eu tenho muitos colegas CISOs que são CISOs de grife, né? Então, eu tenho que ter o melhor XDR, eu tenho que ter o primeiro do Gartner, eu tenho que ter o melhor proxy, eu tenho que ter o primeiro do Gartner. Não adianta você ter o melhor do Gartner se você não se dedicar a ele, configurar bem configuradinho, explorar o que ele tem de melhor para te ofertar. Isso vai acontecer para a pior versão no sentido de estar mais baixo lá no indicador, como o melhor. Às vezes, o mais barato, bem configurado, ele é mais efetivo do que o mais caro, para aquele nicho, para aquele negócio. Então, assim, explora o que você tem de ferramenta, o que você tem de profissional, o que você tem de parceria, daquilo que você enxergou. Quando você entra numa companhia, a tendência muito vou trocar, vou tirar, vou substituir. Não está dando certo. Não está dando certo. Eu acho que o respeito por quem passou é fundamental, sabe? Eu acho, Amir, que ninguém sai de casa para fazer errado. Acordei hoje, vou trabalhar, hoje eu vou fazer tudo errado. Todo mundo parte do pressuposto de querer fazer o melhor. Sim. Então, se eu cheguei numa companhia e eu tenho uma visão diferente daquilo que está sendo feito ali, muitas vezes você não tem nem oportunidade de fazer a transição, né? Se você está fazendo uma substituição, a pessoa está saindo, você está entrando. Entenda com a cabeça dele, com o viés dele, por que ele tomou aquelas decisões. Naquele momento. Ali tem um fundamento. Com certeza tem um fundamento, porque a pessoa não estava lá de bobeira, ela estava dando o melhor dela. Então, antes de criticar, entenda o cenário e faça o melhor em cima daquilo que você se deparar. Excelente. Acho que tem bons pontos aí para quem está começando, começar, ou a empresa que está começando, começar por um bom lugar. Legal, Ortolani.
Ortolani, minha última pergunta antes do nosso encerramento, e de novo agradecendo, está sendo um baita bate-papo aqui. Eu queria, tendo em vista aí que a gente está começando 2024 também, saber o que você vê que são os maiores desafios para os profissionais da área durante esse ano. Então, a gente tem uma série de tecnologias novas, né? Nós nem abordamos aqui, porque, de fato, a gente falou bastante em 2023, inteligência artificial, falamos sobre como que isso tem impactado, mas do ponto de vista do foco da nossa conversa, que é pessoa, é profissional. O que você tem visto como desafio para esses profissionais da área em 2024? Cara, 2024 eu acho que vai ser um ano que o bicho vai pegar. Com essa abordagem de IA que está muito forte, né? Uhum. Eu acredito que em 24 isso vai ser muito explorado, não só por nós, mas pelos nossos inimigos, né? Pelos atacantes. Então, a gente já tem algumas introduções sobre ferramentas de IA para ataque, né? Ataques já sendo realizados por IA, né? Onde ali a velocidade de exploração, ela, principalmente das explorações mais simples, digamos assim, elas vão ser muito mais rápidas. Então, acho que esse viés de olhar para esse cenário, né? E combater esse cenário da melhor maneira possível, seja com a IA também, porque da mesma maneira que é utilizado para o ataque, também vai ser utilizado para a defesa, né? Muitas ferramentas já possuem isso embarcado, né? Mas essa visão vai ser importante para que os profissionais, para esse ano aqui, busquem, né? Cada vez mais informações sobre esse tema. Acredito também que a gente tem um grande déficit, é natural. Eu vi, inclusive, uma reportagem esses dias falando que no Brasil hoje a gente já está com 330 mil pessoas de déficit, né? Na área. Então, quanto mais a gente ficar nesse contexto de não olhar para as pessoas, de achar que ali é só um número, com certeza seu déficit vai ser maior ainda, você vai perder pessoas boas. Então, acho que focar na gestão, realizar bons feedbacks, boas manutenções das pessoas que você tem, é um fator importantíssimo para o seu sucesso, né? E um terceiro ponto que eu acredito que vai entrar num viés muito mais próximo ainda em 24 é a parte de DevSecOps. Acho que isso é um ponto que ainda as empresas engatinham na maioria das vezes, né? A gente tem muito risco sobre o desenvolvimento. O desenvolvedor que também olha para a segurança é uma peça rara de mercado, né? Ele está ali numa fábrica desenvolvendo com velocidade e pouco se enxerga sobre a parte de segurança. Então, acredito que esses três viés são os principais pontos que eu vou trabalhar agora em 24, com certeza. E aí, dica para os meus amigos, com certeza eles vão ter lá outros nichos, mas olhar para esse cenário que é muito importante. Que joia. Acho que, de fato, é um cenário que a gente trabalha, que a gente acaba batendo bastante, o fato de começar certo, né? Às vezes a gente vai corrigir, o gasto para corrigir é muito maior do que iniciar certo, tendo, de fato, uma visão. Legal esses 3 pontos, e esse específico aí de DevSecOps também é algo que a gente vê muito e trabalha muito no dia a dia. Excelente. Obrigado, Ortolani. Ortolani, a gente tem uma dinâmica aqui no Arena Reinforce, que é cada convidado ele recebe uma pergunta do convidado anterior e ele deixa uma pergunta para o próximo. Então, nesse processo de encerramento, antes das considerações finais, eu queria que você respondesse a pergunta do Tenente Marcon, do Hospital de Área do Exército, aqui de São Paulo, que eu já ele gostei deixou... do penteado dele, já fiquei feliz. Vamos ver se ele vai fazer uma pergunta boa para mim. Já teve uma certa empatia. Tem uma empatia, né? já rolou. Então tá aí, o Tenente Marcon deixou uma pergunta, eu queria que você ouvisse, respondesse, em paralelo aí já pensando, a gente vai ter um convidado, depois eu vou comentar um pouco sobre ele, mas que você pensasse numa pergunta para ele também, tá Combinado. Bom? Seguindo tudo que nós falamos, aquele fluxo de processos desde a segurança orgânica, o controle de acesso a locais não autorizados, até chegar no ambiente virtual e digital
de armazenamento, de data center, de computação em nuvem, de cloud, etc. Como que você está tratando a segurança dos seus dados? Ou seja, da sua empresa, do seu escritório, enfim, ou até os dados dos seus próprios colaboradores. Como que Boa. você está fazendo essa proteção de dados para garantir e mitigar o vazamento desnecessário aí dessa base de dados? Como que está sendo feita essa segurança do dia a dia, que é a preocupação hoje de todo mundo, né? Excelente. Agradecer ao Tenente Marcon pela pergunta. Realmente é uma preocupação da nossa vida digital, né? Os dados, eles estão aí. Quando você vai na Deep Dark Web, praticamente todos os nossos dados estão lá, o meu, o seu, de todo mundo que está acompanhando. Então, de fato, essa é uma preocupação latente para todas as companhias. Não só uma preocupação, como algo legal, né? A Lei Geral de Proteção de Dados embasa isso também sobre essa proteção. Então, o Ultra, como toda empresa consciente, ele fez uma trajetória de privacidade, né? Fazendo ali todo um trabalho. Primeiro, entendendo que dados que você tem. Primeiro, para você começar, você tem que saber o que você tem de informação sensível, pessoal, onde que essas informações estão, né? Mesmo porque tem muito B2B, né? Ali. Muito, né? Nós temos a maior base de fidelidade do Brasil, que é a conta de vantagens. São 38 milhões de pessoas cadastradas, Uau. né? Então, nós temos ali uma preocupação muito grande quanto à privacidade de dados. Então, nós estruturamos um projeto onde a gente primeiro identificou onde esses dados estão, né? Onde eles estavam. Não só aqueles estruturados, que são vinculados à base de dados, a bancos estruturados, como também os dados não estruturados, que são os dados que passam por e-mail, que estão nos OneDrives, nos file servers da vida e tantas outras informações que estão rodando numa companhia. Não adianta a gente achar que não, né? Porque estão. Não, né? Quantas vezes alguém te pediu algum relatório e você falou, deixa eu ver, você foi no Outlook procurar, porque você mandou por e-mail para alguém. Então ali vira quase um GED, né? De arquivos. Então é o nosso SharePoint. Então, a gente foi fazer esse trabalho, né? Nós tivemos lá parceria com uma empresa de privacidade, fizemos todo o trabalho de rolloutar essas ferramentas e os nossos dados para a gente ter ali aonde esses dados estão. Mapeamento. Um mapeamento, um grande mapeamento. A partir desse mapeamento, nós transitamos como nós protegemos esse mapeamento com esses dados, passando pela linha de mínimo privilégio. Perfeito. Então, por que todos têm acesso à database completa? Né? Qual é o motivo? Às vezes às vezes eu vou ver a minha situação, 2 pessoas precisavam e 100 tinham acesso. Porque essa não era a visão que nós tínhamos. Pelo contrário, dá acesso, porque se precisar já tem. Então a gente transacionou para esse cenário, né? Um bom RBAC, garantindo ali mínimo privilégio possível naqueles bancos, né? E trabalhando com criptografia de dados. Né? Então, aí, quando a gente fecha esse cerco, você limita bastante. Isso, quando a gente está falando, especificamente, eu entendo que até aqui a gente está falando de infra. Além desse ponto, a gente vai para a DLP. Então, são boas regras de dados para que você possa saber com quem os seus dados estão sendo compartilhados, para que os seus dados estão sendo compartilhados. Então, boas regras de DLP e um bom CASB vai te ajudar nesse contexto. Junto com a área de processo em classificação de informação. Sem tem dúvida. Que rolar isso em paralelo. Tem que rolar. E foi exatamente isso que a gente fez. Em paralelo, classificamos nossos dados, né, que a gente já tinha mapeado, implementamos ferramentas para fazer as proteções e também ferramentas para que a gente evitasse esse vazamento. Agora, estamos sujeitos a vazamento? Sim, estamos, né? Estamos sujeitos como qualquer outra companhia. Mas nós temos todo um caminho de proteção, um fluxo, que faz com que qualquer informação que transite, ou seja armazenada, ou seja extraída, a gente tenha a visão. Né? Então, extrair um dado e o dado está limpo, ele está em clear, você tem um problema. Você precisa pegar aquele dado e na extração anonimizar, porque não é proibido você ter dados, porque você precisa ter dados para trabalhos de marketing, né? Você precisa ter trabalho para oferecer produtos novos,
Mas todos esses dados, você tem que tomar cuidado com quais informações de fato você precisa. Uhum. Às vezes a gente armazena muito mais informações do que a gente precisa para aquele trabalho que a gente quer fazer, né? Uhum. Os formulários feitos por desenvolvedores, né? Nenhum problema com os desenvolvedores. É que às vezes o cara vai colocar lá nome da mãe, nome do pai, RG, Pra CPF. quê? Aí você olha e fala, para que eu preciso de todos esses dados? Porque é Uhum. bonito preencher. Não, mas daqui eu sou o CPF, então só tem que ter o CPF. Perfeito. Eu acho que o menos é mais, Uhum. né? Eu acho que o menos é mais em privacidade é o que ganha. Menos dados que você consegue fazer mais coisas, assim. Entenda o seu cenário, por aí. Excelente. E obrigado Então, de novo, Tenente. Valeu. Tá aí, Tenente Marcon, respondida ou comentada e aprofundada aí a questão. E em contrapartida, agora vem a missão, né? Vamos colocar, receber uma saia justa, agora precisa colocar outra pessoa em saia justa aí. Vamos lá. A gente tá e pretende estar na próxima edição do nosso Arena Reinforce com o Marcel Pazini, que é superintendente executivo de tecnologia da informação no FIRST, que responde ou que tem toda a parte de tecnologia do Santander. E daí ele está lá num foco na área de desenvolvimento, toda a parte de DevOps, e você citou no final que esse era um ponto interessante e um ponto de atenção em 2024. Que pergunta você pode deixar, por favor, para o Marcel, que vai estar aqui com a gente? Ô, Marcel, prazer. Espero que eu não te coloque aqui numa saia justa. O Tenente tentou, mas eu acho que eu consegui dar uma saidinha aqui. Mas brincadeiras à parte, Marcel, em banco, né? Eu sou da indústria, do óleo e gás, mas em banco se fala muito no mercado sobre o nível de investimento que existe, né? O nível de investimento altíssimo, até porque é o core de um banco prover a segurança, né? É importante que o banco demonstre isso aos seus clientes, o quanto aquele banco é seguro, né, para que você possa colocar ali tudo aquilo que você ganhou ao longo da tua vida. O que eu queria entender com você é como que vocês lidam com os investimentos no banco. O quanto vocês discutem aonde investir e coisas novas a investir. Como que vocês fazem esse trabalho dentro do banco? Porque o seu nível de investimento já é elevadíssimo. O que mais se busca? O que seria um diferencial para você nos ensinar para que a gente pudesse buscar? Espero que você possa nos ajudar com essa resposta aí. Eu com certeza vou ficar atento na sua resposta para aprender um pouquinho. Tá aí, Marcel, a pergunta do Ortolani para você. E eu gostaria, Ortolani, de finalizar agradecendo pela participação, agradecendo pelo papo, que foi muito descontraído, e acho que a gente pôde aprender muito sobre processos, sobre, mais do que processos, sobre relacionamento de como lidar com profissionais da área de segurança da informação. Então, fica meu agradecimento, não só como Reinforce, mas pessoal, e eu queria deixar esse final para alguém quiser falar contigo. Qual a forma mais fácil de te contactar? Qual que é o meio mais fácil de falar com o Ortolani? Vamos lá, eu que agradeço, Amir. Primeiro, obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. Acho que contar um pouco da minha história, de quem eu sou, longe do egocentrismo, meio motivar as pessoas que estão chegando, que estão querendo arrumar para a área, né? Eu fico aqui totalmente ao dispor para apoiar. E muito obrigado e parabéns de novo por essa iniciativa. Acho que está sendo ímpar isso. Conhecer um pouco mais das pessoas, da área, da TI, descomplicar um pouco, né? Esse monte de sigla que tem segurança da informação. E como, né? Trazer um pouco mais para a realidade. E então eu fico muito grato por poder estar aqui, de ter vivido isso com vocês. Obrigado. Cara, eu acredito o seguinte. Nesse contexto de segurança, assim, cada vez mais que a gente divulgar a informação, cada vez mais que a gente trazer cenários como esse, melhor vai ser para a vida das pessoas. Porque a minha mãe, ela não trabalha com segurança, TI longe, mas ela tem um celular. Isso. Ela já vive uma vida digital. Então, quanto mais a gente aproximar,
a gente está fazendo um bem para a sociedade. Então, mais uma vez, parabéns. Para falar comigo é fácil, LinkedIn. Melhor canal. Marcos Ortolani, me manda lá uma mensagem. Eu tenho as redes sociais, mas são familiares, são realmente pessoais, né? Mas para falar comigo, LinkedIn, Marcos Ortolani, é só me procurar, vai ter um ou dois, vai ter lá o meu homônimo lá. Eu ia falar, só precisa tomar cuidado para não italiano falar com o lá, italiano. fala com o brasileiro, lá do Grupo Ultra, vou ter o maior prazer em receber, em conversar, em partilhar, em me relacionar. Muito obrigado. E você que nos acompanha nesse Arena Reinforce, se você quiser acompanhar em outros canais, está aqui e você pode identificar aí no final da descrição desse vídeo outras formas de interagir com a gente. Eu fico por aqui e até o nosso próximo Arena Reinforce.